Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo deu muita sorte e se estávamos discutindo alguma questão em relação à qualidade do Gustavo Scarpa, assunto encerrado, a discussão está encerrada após essa partida do São Paulo contra o O'Higgins. Uma partida assim horrorosa. Galera, chega pra cá, vamos direto ao vídeo, tem muita coisa pra falar, tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Na verdade, nós tivemos novidades assim, né, impressionantes. Acho que foi realmente um choque de realidade o que aconteceu contra o O'Higgins. Uma partida assim tenebrosa do São Paulo, tenebrosa, uma das piores partidas que eu já vi na história do São Paulo, sem sombras de dúvidas. Tudo bem que teve contexto, já vou falar também do Roger Machado aqui, teve contexto, ele foi com o time reserva, mistão, com alguns garotos da base, é um time, né, atrasou a viagem, tem contexto, mas assim, não justifica tão pouco, O São Paulo está bem, muito bem na Sul-Americana, mas assim, vocês sabem, eu olho o copo meio cheio aqui. Só que O'Higgins, Boston River, Milionários, Juventude na Copa do Brasil, isso aí são times muito abaixo. São Paulo tá fazendo o que tinha que fazer? Está. Mas nós estamos vendo o desempenho, o futebol em campo. O futebol em campo está muito abaixo e é inaceitável, e contra esse O'Higgins foi um choque de realidade, porque independente de ser o time reserva, independente de quem jogou, é inacreditável uma partida tão ruim. Tem caras aí que estão fazendo, já passaram de fazer hora extra no São Paulo. André Silva, o que é esse cara? É horroroso. André Silva, o Luan, não deu certo o Luan. Tapia, o Cedric, tudo bem que contra o O'Higgins não, mas Cedric Soares e esse Cauli, o que é isso? Eu acho que esses, tem muitos mais, tem muito Tolói, tem mais pra mandar embora, sem pensar, sem pestanejar, só que esses estão na fila agora. André Silva, Tapia, Luan, o Cauli, esse cara não pode ser comprado. O Cedric, manda tudo embora. Já deu pra ver que esses caras não servem pro São Paulo Futebol Clube. Por que o São Paulo tá colocando esse Cauli? Ferreirinha, que eu gosto, não jogou nada. Por que esse Cauli tá jogando dessa forma? Ele entrou como titular no São Paulo, ele joga todos os jogos. Parece que estão querendo que ele cumpra logo o objetivo pro São Paulo fazer a compra lá. Um cara que falam que custa de 26 milhões de reais a 30 milhões. Um absurdo isso. Olha o nível técnico desses jogadores. E tem mais. Quando tem jogador contratado no banco ou a garotada da base e pega um bônus round desse aí, um jogo desse contra um time, assim, gente, com todo respeito, mas beira o amadorismo esses times aí que o São Paulo tá enfrentando. Era pra fazer 5. Tudo bem que esses jogadores, eles não são capazes tecnicamente de nada. Mas tinha que fazer 3 no mínimo contra esse O'Higgins com o time reserva, com o time mesclado, com alguns garotos da base que estão entrando. É uma coisa assim, simplesmente vexatória e inacreditável. O São Paulo, e assim, não produz absolutamente nada. Como é que esses caras querendo brigar a posição, porque eles não querem nada, né? Aparentemente eles não querem nada com nada. Mas como é que esses caras querendo brigar posição com o time titular pega uma baba dessas e apresenta esse futebol? Vão querer falar que não, foi time reserva, gostamos do resultado. Ah, galera, na moral, olha o nível técnico desse time reserva do São Paulo, desse time mesclado, desse elenco do São Paulo. Manda embora agora esse André Silva, esse Tapia, o Cedric, o Luan, o Cauli, já devolve. Fala, gente, obrigado, não precisa mais. Manda o Tolói junto. Aí vai vendo o que vai fazer em relação aos ajustes, em quem vai contratar, em quem vai trazer, em quem que vai efetivar da base. Porque é uma coisa assim simplesmente inacreditável. Vamos falar do Gustavo Scarpa. Se nós estávamos, né, discutindo a qualidade do Gustavo Scarpa, que é um provável assim, um possível reforço pro São Paulo, essa discussão acaba agora. O Gustavo Scarpa,
Hoje, depois do que nós vimos contra o O'Higgins, se faz mais do que necessário. É um Pelé perto desses caras. Pelo amor de Deus, o que foi isso que nós vimos? Eu já vou falar do Gustavo Scarpa. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui, ele é um oferecimento de Minimal Club. É isso mesmo. Minimal Club é uma marca simplesmente sensacional. Tem as melhores camisetas do Brasil. Aqui, ó. Já tocou uma delas aqui, ó. Maravilhosa. Caimento fantástico. Não encolhe. Não desbota, é muito melhor que essas camisetas convencionais que estamos acostumados a comprar. Tudo isso porque tem esse algodão egípcio. É muito bacana, uma qualidade assim simplesmente espetacular, é muita qualidade mesmo. E agora, você pode ir no primeiro link da descrição aí e usar o meu cupom TIDICO, porque você tem desconto na loja, desconto aí no site. Você usa meu cupom e tem desconto nos kits. Tem uns kits muito bacanas onde você compra as camisetas e você vai ganhando cada vez mais desconto nos produtos e nas camisetas nesses kits que você vai encontrar aí no site. Então é muito bacana. Minimal Club, assim, uma qualidade espetacular. Vai aí no link da descrição, já acessa, usem meu cupom TIDICO porque vale muito a pena. É isso ou não é? Valeu, Minimal Club. Galera, voltando aqui, Gustavo Scarpa. Eu também tava, o Scarpa, comparei com o Cebolinha, falei, o Scarpa ele não tá nessa... O Scarpa faz 2 anos que não joga bem, que não joga em alto nível. Porque pra mim, o Gustavo Scarpa e o Cebolinha, posições diferentes, são 2 excelentes jogadores. Mas fazem tempo que não jogam bem. O Gustavo Scarpa já encerrou no Atlético e o Cebolinha já encerrou no Flamengo. O Cebolinha já anunciou que vai sair e o Scarpa tá pra sair do Atlético Mineiro. E então eles estão em baixa. São Paulo vai ter aparentemente uma grande liberação na folha salarial. Com muita coisa que vai acontecer, o São Paulo vai ter uma grande liberação na folha salarial. Então o Scarpa é um nome muito possível pro São Paulo, né? É um nome muito conveniente, uma vez que o São Paulo já teve muito interesse no Gustavo Scarpa. Agora, uma discussão dos últimos dias que nós estávamos tendo. Pô, mas o Scarpa tal... Nessa partida contra o O'Higgins... Gustavo Scarpa pra ontem. Urgente, jogadores igual Gustavo Scarpa, igual Cebolinha, urgente. Não dá mais pra encarar André Silva, Tapia, o Cédric Soares, Luan. Esse Cauli, que é esse Cauli? Esse Cauli eu defendi aqui, falei, gente, esse cara vai ser bom jogador. Eu nem acho que ele seja tão ruim quanto ele tá produzindo, que não é nada. Ele não produz nada, mas eu nem acho que ele seja tão ruim. Eu vejo ele também como meio chinelão, meio indolente, meio descompromissado. Manda toda essa gente embora. Manda todos esses caras embora, porque independente de qualquer coisa, independente do contexto, o nível técnico é baixíssimo. Esse André Silva teve um jogo, eu não esqueço, que ele foi tirar satisfação com o Alan Franco. O Alan Franco foi dar uma cobrada no Luciano, algo que tinha que fazer. O Alan Franco foi cobrar e o André Silva foi separar, depois ele acabou tirando satisfação com o Alan Franco. E aí, André Silva, cadê toda essa personalidade, toda essa sua garra, toda essa sua vontade contra o O'Higgins? Pra mim, assim, um jogador patético, que vai embora. Você nunca foi nada no São Paulo. Então que você vá embora, André Silva. Vai embora do São Paulo. Então, olhando hoje pro cenário, esse Gustavo Scarpa caberia como uma luva em qualquer lugar desse time que jogou. É uma coisa assim inacreditável. São Paulo precisa urgente desse reforço. E o Roger Machado... O Roger, muito pouco também, né? Muito pouco. Ah, tá em 7 desfalques, um monte de desfalque, perdeu vários jogadores. Então, seu trabalho é chegar e escalar. Muito pouco repertório, porque assim, dá até pra entender bastante contexto desfavorável contra o O'Higgins. Dá pra até entender, mas assim, pra não criar nada... Pra não criar absolutamente nada. Porque esse André Silva, ao que me consta, ele custou 26 milhões de reais. Duvido que tenha algum jogador no O'Higgins por esse valor. Fora os outros. Quanto custa esse Cauli? Quase 30 milhões de reais? Não tem um jogador assim no O'Higgins. Então, nós temos que entender tudo.
Temos que entender jogador bagre, jogador horroroso, e temos que entender o contexto do Roger Machado. Manda o Roger embora. Já falei aqui antes. Manda o Roger embora. Não tô nem falando aqui do trabalho do Roger, que pra mim é fraco também. Pra mim se assemelha muito a Crespo, Zubeldia, Carpini, se assemelha muito. Agora, eu falo de mandar o Roger Machado embora porque eu não vejo o Roger Machado em novembro, a gente ali, a torcida apoiando, o Roger Machado fazendo um baita de um trabalho até novembro. Eu não vejo. Pra mim o Roger Machado já está basicamente demitido de São Paulo, então pra mim tem que mandar embora o quanto antes pra nós pararmos de perder tempo. E o que me incomoda também, por que ele ganha 1 milhão, né? Falam que ele ganha 1 milhão. Por que o Crespo... Eu sei que tem muitos que gostam do Crespo aqui, e independente de quem gosta, quem não gosta, o Crespo chegava e falava que não tinha nada pra fazer, ele ficava falando de política, né, da situação do clube. Então se você não tem nada pra fazer, por que você ganhava 1 milhão, 1 milhão e 300? Se você não tinha mais nada pra fazer, mais nada pra tirar do time. Esses treinadores que se apoiam em discursos... O Roger ainda não fez isso. Mas se começar a se apoiar em discurso de não tem o time, não tem elenco... Então por que o São Paulo não contrata um técnico que ganha 100, 200 mil reais pra vir dar desculpa de derrota? Se vai ser um técnico que vai falar... Não, mas perde porque... não tem condição por causa do elenco, então aí não precisa pagar tão caro no técnico, não precisa pagar tão caro no treinador. Mas independente disso, isso é uma coisa que está acontecendo no São Paulo. Pra mim, o São Paulo gasta muito errado, de forma proposital, né? Porque a gente vê pessoas igual o Rui Costa, Casares, Belmonte, que já saíram, mas pessoas, né, ainda pegando o resquício das contratações e da gestão dessa galera. Pra mim, pessoas que diretamente ali tentavam, isso é opinião minha, tá? Que queriam realmente destruir o São Paulo Futebol Clube. Então, gasta-se muito com Tolói, Wendel, querendo comprar Juan Tressoldi, se esforçando ao máximo para comprar Juan Tressoldi. Agora aparentemente querem comprar Cauli, André Silva, trazem Tapia. Algo assim simplesmente inaceitável e inacreditável. E técnicos não conceituados, agora o Roger Machado, falam que ele ganha algo em torno de 1 milhão e multa de 2 milhões para demissão. Algo assim completamente descabido, algo assim completamente irreal, né, com os dias de hoje, e assim, uma cusparada na nossa cara. Mas nós demos sorte. Falam que foi o pedido do Roger aí, o Arthur. Imagine o que seria desse São Paulo sem o Arthur. Porque nós temos nossos jogadores ali, né? Marcos Antônio, que tá machucado, mas o Marcos Antônio, Bobadilha, tem o Danielzinho. Porque o Roger, ele piorou o meio de campo do Crespo. Isso é verdade. Eu não gostava do trabalho do Crespo, mas o Roger, ele piorou o meio de campo do Crespo, mas melhorou o ataque. A zaga é horrorosa dos dois, né? Então, nós temos jogadores ali. Marcos Antônio, o Enzo Dias sempre carregou o piano, o Lucas Ramon chegou muito bem, lateral direito. Tem ali o Luciano, o Caleri, que são os principais. O Lucas não vamos poder contar mais. O Ferreirinha, que é uma incógnita. Ferreirinha e Luciano são duas incógnitas, né? Não dá pra saber se eles vão destruir o jogo ou se eles não vão jogar nada. Caleri sempre briga demais. Tem ali Alan Franco, Sabino. Nós temos um time base ali. Só que, o que seria desse São Paulo sem o Arthur? Sem essa chegada do Arthur? Porque o Arthur hoje, se ele não for o melhor, ele tem sido o melhor jogador do São Paulo. Se ele não for o melhor, ele tem sido um dos melhores. Por conta do volume de jogo, da dinâmica que ele dá, da forma como ele acende as partidas. Então o São Paulo deu muita sorte. Agora talvez pelo Roger Machado, o Roger Machado que pediu. E assim, é de uma incompetência muito grande dessa gestão, né? Não ter trazido o Arthur antes, precisando de jogadores. Teve que chegar o Roger e apontar. Ou seja, o Rui Costa e o setor de scout são inexistentes. Porque tem que chegar um técnico que pra mim não é um técnico da grandeza, do nível de São Paulo, tem que apontar um jogador desse no mercado que estava completamente disponível, né? Da forma como vem pro São Paulo. Tudo bem, pode envolver uma troca, independente do que o São Paulo vai fazer. Mas aparentemente, né? Aparentemente não. O Arthur estava disponível. E ele chegou e ele deu outra cara pro São Paulo. É um cara que dá muito volume, muita dinâmica. Nós precisamos de jogadores assim. Nós precisamos do Arthur, precisamos de um Cebolinha na ponta esquerda. Precisa urgente. Agora, com a chegada do Arthur, precisa chegar um Cebolinha na ponta esquerda, o Gustavo Scarpa no meio, precisa urgente de jogador, urgente, não dá mais. Lucas Moura se machucou, tem o Luciano e tem o Caleri, não dá pra saber, o Luciano e o Caleri já se machucaram também. E se perde o Caleri, vai jogar com o André Silva? Porque o Rian sumiram com o Rian, Paulinho não joga. Os meninos bons da base que poderiam já estar fazendo uma diferença.
Então precisa urgente, da forma como trouxe o Arthur, tem que trazer o Everton Cebolinha. Oportunidades, né? O Everton Cebolinha e o Scarpa, que são jogadores aí que chegam jogando, que não tiveram bons momentos no Flamengo e no Atlético Mineiro. O Scarpa teve. O Cebolinha nunca jogou nada no Flamengo. Nunca jogou nada do desesperado. O Gustavo Scarpa já jogou muito no Atlético Mineiro, hoje não tá jogando nada, tá pra sair. Ele tá respondendo, fazendo stories ali, mas tá basicamente pra sair. E os dois ambos estão desvalorizados e o São Paulo vai ter alívio na folha. Só que, com o que nós temos aí, com a ausência do Lucas, a ausência do Marcos Antônio, Bobadilha agora, o Bobadilha acho que não tá ausente, né? O Bobadilha tá meio poupado, mas pode ser vendido. Vai ficar só o Danielzinho. Marcos Antônio machucado. O Lucas Moura acabou pra 2026. Tem esse Cauli, André Silva e Tapia. Nós não podemos contar com a sorte de acontecer alguma coisa com o Luciano e com o Caleri. São Paulo, mais do que nunca, com novidades estarrecedoras de nós enxergarmos o que é esse time, nós precisamos mais do que nunca de reforços agora para jogar tipo Arthur. Jogadores prontos, de times prontos. Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, na oportunidade, empréstimo, tentar bater rolo, tentar pagar alguma coisa aqui e ali. Urgente, porque o São Paulo deu muita sorte de conseguir esse Arthur, um cara que não tinha no elenco, um ponta direita, que tem as características do 1 para 1, que vai para cima e que trouxe um volume muito necessário de jogo agora pro São Paulo, mediante a tanto jogador ruim do elenco que nós temos, tirando os titulares aí, tanto jogador ruim que nós temos que está simplesmente assustando, principalmente depois de nós vermos essa partida do O'Higgins. Então o São Paulo urgentemente precisa de uma reformulação, precisa de reforços, precisa contratar jogadores agora para fazer esse bom futebol, porque nós já vimos também que se depender de soluções do técnico, do Roger Machado, está complicado e muito provavelmente nós vamos ficar na mão, porque é um técnico que, independente de qualquer coisa, eu não tô nem fazendo a análise do trabalho, a análise geral aqui. Nós sabemos que o Roger Machado tem prazo de validade. Talvez se não fosse essa sequência muito fácil, que ainda bem que nós pegamos, talvez o Roger Machado, aquela pressão nem teria diminuído absolutamente nada, ele já estaria basicamente fora do São Paulo como nós imaginamos. É aquilo que eu falei. Pode acontecer tudo, mas eu não vejo o Roger Machado em dezembro dando uma coletiva falando com a gente aqui do planejamento para 2027. Eu acho que ele cai muito antes. Então, se a queda do Roger já é basicamente uma certeza, que aconteça o quanto antes para o São Paulo poder respirar, poder parar de perder tempo. Mas, vamos ver como é que vai ficar todo. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.